E aí galera, beleza? Mais um Papo Cine, tudo certo? Hoje nós vamos fazer uma análise do filme Procurando Hélio de 2009 do diretor Azhar Farhadi. Esse aí mesmo. Ele foi um filme indicado ao Oscar de 2010. É um filme bem interessante, tem uma temática um pouco mais de suspense, né? É um thriller, não seria um thriller, né? Ele É um drama thriller, assim, né? Tá nesses dois lugares aí. O filme tem uma estética mais naturalista, tem bastante câmera na mão, bastante câmera fixa, tá nesse lugar, mas ao mesmo tempo tem muitas imagens poéticas e muitos vai trabalhando dentro desses termos, assim. Então tem um drama que é bem conduzido pela narrativa, tá bem nesse lugar, é um filme de 3 atos, e aí mas em certos momentos tem imagens fortes que vão criar uma reflexão sobre a trama ali, então. É bem simbólicas, né, as imagens. Essas imagens fortes que você se refere são bem simbólicas, bem semióticas mesmo. Muito, assim. Totalmente, né? Então, a gente pode começar pelo primeiro ato já. Eu não sei se a gente deve entrar na discussão sobre cultura iraniana, porque tem coisas que incomodam ali, mas são coisas muito culturais do povo iraniano, principalmente da relação do homem com a mulher ali, né? Total. Mesmo eles estando em certo pé de igualdade durante o primeiro e o segundo ato, durante o segundo ato, principalmente, o final do terceiro, você vê uma transformação e um caminhar, assim, para uma relação bem abusiva, né? Você percebe que as mulheres não têm tantos direitos assim quanto os homens, eles não estão realmente em pé de igualdade naquela sociedade, né? Sim. Então começamos com o primeiro ato, é um primeiro ato bem leve, bem tranquilo, parece até uma certa comédia de final de semana em família, né? Total. Então tá todo mundo lá, eles começam com uma gritaria, começam com uma festa. Fazem brincadeiras, né? Cozinham juntos, tudo. Eles constroem a casa, né? Eles reconstroem uma casa antiga, né? Eles Total. chegam pra fazer uma viagem em grupo, um grupo de casais com seus filhos vão se reunir para fazer uma viagem em família, um final de semana. Eles alugam a casa por 3 dias, mas quando chegam no local descobrem que a casa que eles tinham alugado já está reservada para o dono quer a casa eles só podem ficar um dia lá. E a Sepideh é a personagem principal da história e ela desenvolve a história, ela que faz a história andar, na verdade, né? Então, como diz o marido dela, Amir, tudo é Sepideh. Sepideh faz isso, Sepideh faz aquilo, precisa de ajuda, tô com fome, fala com Sepideh. Quero uma casa, fala com Sepideh. Ela tá realmente assim, ela tá no lugar de tomar a frente. Ela que vai conversar sobre a casa, ela que vai marcar, porque também... Ela que vai reunir, ela que vai apresentar os casais. Em armar esse ponto, né? E aí eles chegam para essa casa, ela conversa com a caseira ali, né, responsável pelas casas, ela consegue convencê-la de que precisando de uma casa, a mulher oferece a ela, tem a casa na beira da praia, é uma casa muito antiga, tá fechada, ela tem muitos buracos, é um lugar meio perigoso, mas não, pode ir, é 3 dias que a gente pode ficar, 3 dias, e vão todos. Nesse inteirinho tem uma relação de um personagem, Ahmad. Isso. Ahmad, ele é um jovem iraniano que ficou um tempo estudando na Alemanha, ele morou na Alemanha um tempo, se casou lá, mas voltou para o Irã divorciado. E aí Sepideh leva uma amiga, Eli, que é a personagem que vai ser procurada durante o filme. Eles tentam fazer essa combinação de que Ahmad, para ver se Ahmad gosta dela para poder se casar com essa Eli. E aí a gente tem esse primeiro ato, todo circundado nessa brincadeira de que será que Ahmad e Eli vão ficar juntos? Será que eles vão se afinar? Será que a Ahmad vai querer Eli? Será que ela é boa o suficiente? E assim, apesar de já ser um ato muito cheio de graça mesmo, assim, a graça de viver, todo mundo se relacionando, mas ao mesmo tempo já tem alguns sinais de um certo desconforto por parte dela.
e ao mesmo tempo fazer o que você espera de uma mulher, no sentido de esposa. Acho que nem só de esposa, mas como mulher na sociedade. Sim, a gente já vê essa personagem como alguém que tem um segredo, que tem um desconforto, né? Bem de leve, mas tá lá. Né? Aí tem a conversa, ela tem uma preocupação de conseguir de fazer um telefonema, mas aí ela não consegue fazer esse telefonema na casa, a casa não tem sinal, ela vai até a cidade e a Mad tem que comprar alguns mantimentos, algumas coisas, e ele leva Eli para a cidade junto com ele e ela consegue fazer a ligação. Nesse momento eles têm uma conversa, eles ficam meio que flertando durante essa parte do filme, né, nesse primeiro ato, e a Mad dá uma dica de que o filme não vai ser exatamente isso que a gente está imaginando, né? Tem uma fala que a Eli pergunta a ele, por que se separou? Aí ele vai dizer em alemão e depois ele vai traduzir que... Eu até anotei, mas... Eu lembro, mais vale um término amargo do que uma vida de amargura. E aí eles voltam para casa, tudo tá muito bem, as crianças brincando, eles estão se relacionando bem, eles jantam em conjunto, eles brincam muito, eles dançam, eles são um grupo amigável, um grupo feliz ali. Mas no outro dia de manhã, o casal que tem mais filhos, eu não vou me lembrar agora o nome deles, são nomes mais complicados. Eles vão até a cidade, os homens vão jogar vôlei, ele está jogando com eles ali, e a mãe avisa para uma outra mulher que está na casa: cuida das crianças aí que eu vou na cidade comprar uns mantimentos e depois eu volto. Essa mulher, ela pede para ele tomar conta das crianças, ele vai para... Uma das crianças está no mar, acho que está na água, está no mar bravo. A gente já tem também uma noção de que o mar é um ambiente perigoso, né? O som do filme trabalha muito bem isso quando ele coloca o barulho do mar sempre muito alto, um barulho sempre muito bravo, sempre muito de ondas quebrando, bem forte. Tem até uma cena mais pra frente, quando a Sapida vai revelar o que aconteceu de fato, assim, que o mar tá entrando muito e é porque o filme tem a questão com portas, né? E é um dos momentos que ela, tipo, fecha com um sentimento de dor e então contas. Mas isso já no fim do filme, né? No final do terceiro ato, quase. E aí a gente tem Eli indo brincar com as crianças. Aí você tem uma questão da semiótica, né? Que logo, o filme ele é muito frio. O filme inteiro é muito frio. Mas de repente surge um elemento quente que é uma pipa, que uma das meninas sai para empinar e ele vai brincar com essas crianças. E aí ela ajuda eles a levantar a pipa, tá brincando, estão se divertindo, todos estão se divertindo. E é o único momento que ela tá soltando, sorrindo, feliz. Isso, ela é uma professora colegial, ela é a professora de uma daquelas crianças até, daquelas crianças. Da filha da Sapida. E aí a gente tem o desaparecimento dele. A pipa no alto, houve-se um estrondo, é o final do primeiro ato. É uma das transições de ato mais bonitas que eu já vi, assim. É imperdível mesmo. Aí depois dessa transição, no início do segundo ato, aquele coletivo, assim, eles estão reunidos, jogando vôlei, e uma criança bem pequena, assim, interrompe. Eles consideram que é uma bobeira, não dão muito crédito. Na verdade, ela só fala Arashi, né? Arashi e aponta para o mar. Ela nem tem muitas condições também, né? É bem uma criança próxima dos 2 anos, no máximo. E aí depois uma outra criança entra, um pouco mais velha, e aí eles já começam a levar mais a sério. Então, assim, é o momento que o filme vai virar um drama, thriller, mistério, assim. Que é uma quebra, uma ruptura bem forte mesmo. Bem forte, assim, a graça de viver e a dor de viver, tá ali bem marcado mesmo. E eles vão nessa busca porque eles não sabem o que aconteceu, na verdade. A única informação que você tem é Arashi e apontar para o mar. Até teve no início do filme, durante o primeiro ato, a brincadeira da mímica, né? Então isso também é uma parte do jogo da mímica. Se você pega essa informação da mímica do primeiro ato, você traz de volta ali, eles têm essa brincadeira, então de tentar adivinhar o que os outros estão querendo dizer, e aí eles têm que tentar adivinhar o que as crianças estão querendo dizer naquele momento. E aí que eles percebem, Arashi no mar, água, vamos embora. Eles começa o desespero, começa a confusão, e Eli não está presente, mas ninguém sabia que Eli estava cuidando das crianças, né? Só essa outra amiga que foi para dentro da casa fazer alguma outra coisa e ninguém mais sabia que ele estava nessa informação.
E aí a gente tem a descoberta de que realmente a Arashi está dentro do mar. No meio do desespero, todos se jogam, se lançam ao mar, vão em busca, eles conseguem observar mais ao fundo a criança, a Mad, eu acho que foi a Mad, não foi que consegue recuperar ele nadando? Não me lembro exatamente. Acho que foi a Mad, consegue tirar o menino da água e aí eles fazem os primeiros socorros e Arashi volta. E nessa volta de Arashi todos se acalmam, se tranquilizam, mas percebem que Eli não está presente. E aí começa de novo uma nova busca para Eli, porque eles não sabem o que aconteceu com ela. Provavelmente ela se afogou. E é essa a informação que a gente tem. E aí Sapidé vai para dentro da água, eles vão todos para dentro da água. A mãe acha que o Arashi está afogado e ela vai para dentro de casa e encontra Arashi lá. Ela se tranquiliza, para ela tudo resolvido. Mas o pai de Arashi fica muito assustado porque falou, pô, ela salvou meu filho, eu tenho que salvar essa menina também, eu tenho que salvá-la de alguma forma. E aí a gente tem esse corte temporal e o fim das buscas, depois de meia hora de buscas no mar, um mar muito bravio, um mar bem revolto, e eles terminam as buscas e Sepidé não consegue se segurar, porque ela levou Eli pra lá. E mais outra coisa, Eli pede pra ir embora no início do dia. Ela fala, eu preciso ir embora, ela já num telefonema que ela faz na cidade, ela fala que ela precisa ir embora no outro dia, que ela já tem planos e aí começam os mistérios também, a gente esqueceu de comentar isso. Ela ao telefone diz que eu não vou, eu tô viajando, mas não conta pra ninguém. Se alguém perguntar, diz que você não sabe onde estou. E ela tá possivelmente falando com sua mãe, ela disse que tá falando com sua mãe nesse momento, né? E ela conta a história de que a mãe dela é cardíaca, que ela não pode sofrer grandes emoções, ela pode ter um infarto a qualquer momento. E aí ela conversou pelo telefone, a gente não sabe, possivelmente está falando com a mãe dela é cardíaca, e então a gente começa uma intriga, sem saber quais são as verdades do filme ali, sabe que alguém está mentindo naquele momento. E Sepidé ela fica se segurando, ela tem essa questão de tentar resolver, solucionar o mistério, tentar recuperá-la, porque é ela que levou ele para lá, né? E ela quer resolver logo aquela situação, quer salvar, quer encontrá-lo. Todo mundo acha que nesse certo momento que ela até fugiu, a mala dela não estava lá, mas Sepidé tinha escondido a mala e o celular dela para que ela não pudesse voltar, né? E aí a gente vai ter as outras intrigas. Eu acho que inicialmente também é quando acham a bolsa que começam a questionar se ela tá viva e foi embora, ou se ela morreu no mar, né? Ela sempre foi muito fechada, mesmo nesse ambiente alegre e tranquilo, ela sempre foi muito fechada aos outros participantes ali, né? Aos outros pessoas do grupo. Mas então ela houve algumas intrigas entre eles ali, então eles começam a indagar, será que ela não foi embora por causa disso que você falou? Será que ela não foi embora por causa daquilo que não sei quem falou? Será que ela não foi embora porque a gente está forçando muito para ela ver se aceita o amado como marido? E aí eles começam a falar, e ela já falou que ia embora, mesmo que se fosse a pé sozinha, ela iria, que ela queria muito ir embora, ela deve ter ido embora mesmo, a gente não precisa se preocupar com isso. Eu acho que a questão também no segundo ato, acho que fica muito claro e está muito estruturado num lugar que eles vão virar à noite, conversando e investigando o que está acontecendo, e eles estão, na verdade, muito mais preocupados com eles, o que pode acontecer com eles, do que o que pode ter acontecido ou está acontecendo com ela. E sem contar que quando a polícia vem perguntar a eles, tá, quem foi? Qual é o nome dessa mulher? O que aconteceu com ela? Qual é a última informação que vocês têm dela? O nome dela é Eli. Mas Eli é o nome dela? Qual é o nome dela? Não, quem sabe é Sepidé. Sepidé, qual é o nome dela? Eli. Não sei também. Então você começa a perceber que eles mesmos não conheciam a Eli, né? E nem querem muito se responsabilizar também, né? Só Sepidé. E aí descobre que na verdade ela só era professora da filha de Sepidé e ela levou ela lá porque ela estava tendo problemas amorosos com um noivo. É um noivo abusivo que não aceita um término, nem a família dela aprova, então mesmo num país conservador era algo que ele teria que aceitar, mas ele não aceita. E a gente tem a Mad e eles decidem que eles precisam avisar a família de Eli de alguma forma, então eles pegam o telefone dela e discam pro último número, né? Conseguem falar com a mãe. Então eles têm que se deslocar até a casa da caseira que cuida das mansões
e pedir para o telefone fixo para ela, e aí eles conseguem, depois de várias indas e vindas, conversar com a mãe, e a mãe fala, não sei de que você está falando. E aí você pensa, pô, será que a mãe dela está falando, achando que é alguma informação que a própria filha pediu para não dar às outras pessoas que ligassem? E aí você fica meio confuso, aí consegue falar com o último número ligado, aí é o possível noivo dela, mas ele não fala que é o noivo, ele diz que é o irmão. Quando chegam na casa, você diz, não, mas ela não tem irmão. E aí começa uma intriga, começa uma rede de intrigas, mentiras, inverdades e falsas verdades. E é uma intriga assim, até onde a pessoa tem que defender tanto a própria privacidade, principalmente a mulher, naquelas condições, que ela tem que construir uma teia de aranha para poder ir lá conhecer um cara e tal. Né? No final do segundo ato, Sepideh e Ahmad vão até a cidade em busca de encontrar esse familiar, esse irmão de Eli, né? E aí a gente deflagra o terceiro ato já nesse encontro. E aí a gente vai ter esse conflito de verdades, né? Porque ele diz que é o irmão e eles dizem que ela está bem, mas ela está em coma. Sepideh diz isso a ela, que ela está bem, mas ela sofreu um acidente. Eles ligaram avisando que ela tinha sofrido um acidente, não o que tinha acontecido, porque ninguém sabe o que realmente aconteceu ali. Ele já é apresentado como um cara desequilibrado, porque ele tem uma briga no trânsito, né? Porque toda vez que ele vai resolver terminar uma fala, alguém interrompe de alguma forma e ele é interrompido naquele momento por causa de uma briga de trânsito, apesar de eles estarem parados no acostamento. Total. Fica uma coisa meio confusa mesmo ali, né? Acho só para dar esse clima de tensão. Você comentou uma coisa sobre as portas antes, mas você não chegou a comentar isso agora, durante a gravação. Tem alguns momentos, né? Tem um momento que... Sobre essa questão de segredos e tudo mais. Que Sepideh volta da cidade, uma pessoa que estava um personagem que está com ela no carro, que eu não lembro quem é, sai do carro e a porta se fecha quando ela está entrando. E aí no final do segundo... E aí já no terceiro ato, quando ela vai... Não, mentira. No final do segundo ato, quando ela vai falar, o barulho do mar incomoda e ela fecha. E tem uma outra personagem que naquele momento mais conflituoso do segundo ato chega perto da porta, ela sente uma dor no braço e recolhe a mão, assim. Então tem toda essa dinâmica do... Uma representação para segredos mesmo, né? Segredos e excesso de privacidade, que precisa ser defendido, né? O marido de Sepideh desconfia muito dela, percebe que ela está... escondendo algo. Escondendo muitas coisas, na verdade, porque ninguém sabe quem é ele, só a Sepideh. E Sepideh sempre diz coisas meio evasivas, informações meio... não muito confiáveis. E aí a gente tem uma cena muito forte dele agredindo ela, que ele vai se transformando. Ele é uma das pessoas mais alegres do início do filme, e aí ele vai se transformando para um dos mais brutos, até que no final ele já está vestido todo de preto. Ele tá sempre fechado, né? Ele está bem transformado mesmo. E aí eles vão até a cidade, buscam esse pseudo-irmão, possível irmão, e aí quando voltam para... Na verdade, no caminho, a Sepideh já falou, ela é filha única. Ela me falou que é filha única, então eles já estão... as verdades vão surgindo, assim. Sepideh que solta sempre um deguste de verdade, né? A verdade, assim, ela aparece só no momento extremo que aquela verdade particular precisa ser revelada, né? Então, a gente tem esse encontro dessa comunidade de amigos com esse noivo dela já, né? Já sabem que é o noivo, todo mundo sabe que é o noivo, mas ninguém pode dizer porque o cara não disse que eles são noivos, então já é mais um segredo. E eles começam a combinar toda uma trama paralela, uma trama mentirosa mesmo, para tentar explicar ao noivo do que aconteceu. Então eles começam a interagir assim de uma forma estranha. O noivo fala, preciso fazer um telefonema. Ele fala, não dá, tem que ir lá na casa da caseira, vai lá que você consegue. Aí ele já era uma primeira mentira que eles contam para essa caseira, e ela vai falar, que pena que aquela menina sumiu, né, que era a recém-casada. Então a gente tem um conflito entre Ahmad e o noivo. Ele falou, você está indo atrás de mulher casada? Mas não, ninguém sabia que ela era casada, que ela era noiva, ninguém sabia o que estava acontecendo aqui. Tem esse conflito,
E ele pergunta, mas quem convidou ela? Eu quero saber quem convidou. E ele vai atrás de Sepideh. Sepideh tá dentro de casa e você vê uma transformação dela também. Ela tá tão transtornada que ela perde a voz, né? Então, tipo, a verdade não pode sair porque ela não tem mais voz. Sim. Então, tipo, vomito, né? Ou então ela tá tão presa com as coisas dela que travou a garganta dela ali naquele momento. Ela não consegue nunca dizer as coisas que tá tudo entalado, né? De verdade. É uma conversa dura, ao mesmo tempo, assim, enfim, é um momento difícil da narrativa, porque esse cara já foi apresentado como uma pessoa desequilibrada e violenta em vários momentos. No primeiro momento que ele aparece, depois com o cara admitindo que estava armado entre a Eli e ele, assim, para eles se conhecerem. E então o próprio marido de Sepideh é colocado na cozinha com um cara, assim, os dois sozinhos, então é um momento de tensão, e ele faz a pergunta que ela sabia. Ela sabia que era para isso, que era para apresentar uma outra pessoa. E Sepideh tenta protegê-la disso, né? E ao mesmo tempo, ela até diz antes, né? Na verdade ela não queria, fui eu que insisti e tudo mais. Sepideh se culpa muito por tudo isso. Sim, e aí ela acaba dizendo, sim, ela quis vir, ela sabia que tinha um cara, ela sabia que era para ela conhecer um homem no sentido malicioso, conseguir um esposo mesmo, era isso. Então depois dessa revelação, vem dois momentos muito, muito bonitos do filme, assim, bonitos e um pouco trágicos, né? Bem trágicos, na verdade. Que é o noivo indo embora e ele olha no retrovisor triste, com muita raiva, e a imagem do retrovisor é a bolsa de Eli. Mas antes tem um reconhecimento, né? A polícia chamou ele, ligou para eles para fazer o reconhecimento. Encontramos um corpo na água. Eles vão fazer o reconhecimento, chamam o noivo, falam que você possa fazer o reconhecimento. Só que pra gente, espectador, é um reconhecimento meio difícil de entender, porque quando eles abrem o saco preto, é só uma metade de rosto sujo de lama. Então a gente não consegue entender, eu pelo menos não consegui entender se era realmente ela ou não. Eu entendi pela contracena do cara, que chora, desesperado. Então, tipo, o filme fica tão nebuloso durante todo esse processo, é um telefone sem fio de informações que vão te confundindo, é pra te confundir mesmo, né? Te mostrar e não te mostrar. É uma morte meio escondida, como tudo tá escondido, assim, né? De certa forma. E aí depois disso tem as cenas que vão concluir o filme, que são cenas muito simbólicas e trágicas e dramáticas, assim. O noivo está indo embora, ele está sofrendo bastante, mas sofrendo obviamente muito mais por ele do que pela Eli, assim. Ele que perdeu 2 anos e meio da vida dele com uma mulher que não era digna dele, né? Sendo ele um crapo desequilibrado. Exato. E aí ele olha no retrovisor e tem a bolsa de Eli. Então ele observa com ódio, né, uma reminiscência simbólica ali da personagem e tal. No segundo ato, à noite, eles posicionam os carros com o farol ligado para o mar, na esperança de encontrar Eli dessa maneira. E então na última cena, o carro está atolado na areia da praia, as ondas estão batendo nos pneus de trás e todos eles estão tentando empurrar aquele carro, assim. Então volta toda essa questão da coletividade, né? Eles tentando empurrar um carro atolado, como se a coletividade estivesse ali atolada nos próprios sentimentos, atolada nesse excesso de privacidade para as pessoas viverem seus desejos. E é uma das imagens simbólicas, assim, muito simples e muito sofisticadas e bonitas, assim, do filme. E aí é isso, né? É isso. Tá aí a nossa análise de nossa contação de história de Procurando Eli, About Eli, né? Isso, vai achar por aí. Por aí. Vai achar por aí. E é isso, galera. Valeu. Dá uma comentada com a gente aí depois sobre o filme, o que vocês acham, dá uma dica mais de filme pra gente. Valeu, abraço. Valeu, até o próximo.